Boa tarde, grande abraço, um bom domingo para todos. Hoje é dia 8 de outubro de 2023. Na parte da manhã foi realizado o 35º Passeio Ciclístico pelo Corredor Cultural de Santa Cruz, um projeto que há 35 anos vem sendo realizado, idealizado pelo repórter fotográfico Reinaldo Azevedo, já reconhecido por lei como um dos eventos do calendário turístico da cidade do Rio de Janeiro. Este passeio nós iniciamos no estacionamento do Shopping de Santa Cruz, percorremos um trecho da Rua General Olímpio, entramos na Rua Fernanda, seguimos pela Avenida Isabel. Na Avenida Isabel, quando chegamos no Largo do Bodegão, passamos por dentro da Escola Técnica de Santa Cruz, onde os participantes, os ciclistas, os atletas, puderam ver a beleza do antigo prédio que pertenceu ao Matadouro de Santa Cruz, inclusive podendo também reconhecer a usina que abastecia Santa Cruz. Estaremos falando isso oportunamente. Tudo isso graças ao professor Alexandre, diretor da Escola Técnica, que inclusive também participou de todo o circuito, todo o passeio. Não só participou como ciclista, mas também dando um belo depoimento. Obrigado ao professor Alexandre, obrigado ao meu amigo Jaiminho pelo apoio de sempre, ao amigo Claudinho do Som. Estive acompanhando todo o passeio, juntamente com o Claudinho do Som, aprendendo muito com o amigo Claudinho do Som e também com o Reinaldo. Dali nós seguimos em direção à Areia Branca, passando pelo Largo do Gonzaga, depois Largo do Cristiano, Largo do Arão, o antigo caminho de Sepetiba, atual estrada de Sepetiba. Passamos pela antiga estrada do Piaí, pela estrada do Piaí. Também entramos na Praia do Cardo, Praia de Dona Luísa, Praia de Sepetiba, até a entrada da base aérea do setor controlado pela Base Aérea de Santa Cruz. Percorremos o trecho entre Sepetiba até a base aérea. Na base aérea nós tivemos uma parada para uma água e ao banheiro, providencialmente. Ocasião em que eu produzi um vídeo. Quem puder, quem quiser, no meu canal já tem esse vídeo postado, um vídeo que eu fiz na parte interior. Fizemos uma foto lindíssima de todos os atletas, de todos os ciclistas. Os atletas tiveram a oportunidade de conhecer as aeronaves que estão expostas lá na própria base aérea. Seguimos pela Rua do Império até o Batalhão Vila Gran Cabrita, Rua do Império, antiga Rua 7 de Setembro. No quartel, no Batalhão Vila Gran Cabrita, antigo Convento dos Jesuítas. Também dali podemos percorrer a parte interior do quartel, sempre procurando dar um esclarecimento. Passamos pelo monumento em homenagem ao 4º centenário de anexação de Santa Cruz. Retornamos pela Rua do Prado, o viaduto João Paulo II, subindo pela Rua Fernanda. Retornamos ao shopping. Foi o encerramento do shopping, quando foram sorteadas 3 bicicletas para os participantes. Um agradecimento muito especial a todos que apoiaram. Um agradecimento muito especial ao meu amigo Claudinho do Som, que esteve comigo. Aliás, eu estive com ele participando, porque o carro é dele, ele que estava no som. E nós dois juntos falamos um pouco sobre Santa Cruz. E o Reinaldo também, que o Reinaldo já com 35 anos já conhece praticamente tudo. Não precisa mais de uma presença de alguém para falar, ele já fala tudo por si só, mas foi muito bom esse trabalho. E na apresentação de hoje, nesse domingo, dia 8 de outubro de 2023, pelo canal do YouTube do Professor Simvaldo, que é um prazer estar aqui com você, eu estarei falando sobre Ildebrando de Araújo Góes.
a Baixada de Sepetiba. E o Delbrando de Araújo Góes foi o engenheiro, tem uma foto dele aqui ao lado direito, e a folha de rosto do livro A Baixada de Sepetiba. Infelizmente eu não consegui uma imagem da capa, a capa é uma capa muito bonita, colorida, com aquele desenho da Ponte dos Jesuítas, do que aparece na gravura de 1848 do Coronel Conrado Jacó de Niemeyer. Então a capa é muito bonita, ela fica por fora. É um livro grande, é um livro com muitas páginas, com imagens, fotografias belíssimas, belíssimas. Esse livro, até há pouco tempo, eu ainda vi à venda no sebo. E nós temos aqui uma cópia digital, né? Folha de rosto, Baixada de Sepetiba. Ele foi organizado pelo engenheiro Ildebrando de Araújo Góes, que foi o engenheiro que comandou, que coordenou as obras, né? O livro é de 1942, a edição é da Imprensa Nacional Rio de Janeiro. É uma publicação que vale a pena ser conhecida. E quem puder até comprar, quem se interessar, procurar num sebo, que eu acredito que ainda vai encontrar. Coloquei aqui uma foto do canal da Professor Sivaldo, Uma História Toda Semana. Então a história que nós estaremos contando, além dessa história que eu acabei de falar, sobre o nosso 35º passeio ciclístico pelos pontos históricos de Santa Cruz, nós estaremos falando então sobre a Baixada de Sepetiba. Estarei falando especialmente do livro, da publicação do livro. O então prefeito Ildebrando de Araújo Góes, recebendo o general norte-americano David Eisenhower, que comandou o exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e foi presidente dos Estados Unidos de 1953 a 1962. Nesta época, o Ildebrando era prefeito do Rio de Janeiro. Estão aqui os dois, o Ildebrando é esse que está com paletó escuro no lado direito, e o Eisenhower é o da esquerda. Ele esteve visitando o Brasil. Araújo Góes, prefeito do Distrito Federal. Ele foi empossado na prefeitura em 2 de fevereiro e nela deu continuidade às administrações do interventor Henrique Dossel, em 1937 a 1945, e do prefeito Filadelfo de Azevedo, de 45 a 46. Então vejam que isso aqui ainda é no período da ditadura de Getúlio Vargas, porque nós estávamos na período anterior à guerra, e o Getúlio ainda era ditador. Ele assumiu como ditador em 1937, né, todos lembram, o Estado Novo. O Getúlio, na verdade, ocupou o poder de 1930, o Brasil, né, o governo do Brasil de 1930 até 1945, sendo que de 1930 até 34 ele ficou como, o título era chefe do governo provisório. Era praticamente um ditador, porque não tinha uma Constituição. A Constituição foi... a Constituinte foi eleita em 1934, a Constituição saiu em 1934, e o Getúlio então passou a ser presidente eleito constitucionalmente. Ficou como presidente eleito constitucionalmente até 1937, que foi o ano em que foi decretado o Estado Novo. O que era o Estado Novo? Era a ditadura. Então Getúlio ficou como ditador de 1937 até 1945. E de 1945, então, entra o general Dutra, porque teve a questão da guerra. Depois Getúlio volta como presidente eleito quando acontece o suicídio em 1954, em agosto de 1954. Então, durante sua gestão do caso do Araújo Góes, né, foi concluída, né, a obra de duplicação do túnel Leme e iniciada a construção do túnel do Pasmado. Foram também criadas a Superintendência de Financiamento Urbanístico com a finalidade de obter recursos financeiros para proceder a desapropriações e à execução das obras públicas, e a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
Ele permaneceu no cargo até 30 de junho de 1947, quando foi exonerado por motivos de política partidária e substituído pelo general Ângelo Mendes de Moraes. Esse general Ângelo Mendes de Moraes, segundo o Dr. Antônio Nicolau Jorge me passou, foi quem levou a água potável encanada para Sepetiba e também a iluminação, a luz elétrica. É um caso para fazer um estudo ainda, uma pesquisa. Estou falando isso baseado nas informações que obtive do Dr. Antônio Nicolau Jorge, quando era coordenador geral do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Araújo Góes seguiu os passos dos jesuítas. Todos os administradores, os trabalhadores pela fazenda que seguiram os passos dos jesuítas fizeram um trabalho bom. Cito aqui o Manuel Martins do Couto Reis. Quem conhece a obra do Manuel Martins do Couto Reis, as Memórias de Santa Cruz, e o José de Saldanha da Gama. Foram dois administradores que seguiram os passos dos jesuítas, e o Araújo Góes também. Por que eu digo isso? Porque o Araújo Góes, a equipe dele, naturalmente, não foi ele sozinho, óbvio, né? Eles procuraram conhecer tudo que os jesuítas fizeram. Vejam, ele estudou nos melhores colégios, no Colégio São Bento, que ainda hoje, o Colégio São Bento ainda hoje é um colégio de ponta, um colégio de elite, e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e a Universidade do Brasil, que eram são três instituições, embora já tenham mudado de nome, no caso do Colégio São Bento não, de grande afluência dos melhores alunos. Ele foi engenheiro, professor, geógrafo e foi quem coordenou todas as grandes obras de saneamento da Baixada Fluminense, incluindo a Baixada de Sepetiba. Lembrando e reconhecendo, não deixando de falar, que estas obras de saneamento, elas começaram ainda no governo anterior, no governo do presidente Washington Luiz Pereira de Souza. Então, não podemos deixar de falar que foi na década de 20 com o Washington Luiz. E também que nós tivemos o papel do Júlio Cesário de Mello, que era correligionário do Washington Luiz, mandando cartas, fazendo pronunciamentos, pedindo que fossem realizadas essas obras de saneamento. Porque já falamos, tendo em vista os problemas causados pelas doenças tropicais, em razão exatamente da falta de manutenção dos canais. Então nós passamos a ter malária, paludismo, tifo, uma série de doenças, varíola, principalmente a varíola, muitas mortes aqui em Santa Cruz. Então essas obras foram continuadas no governo do Getúlio Vargas, mas inicialmente no governo Washington Luiz, não esquecendo o papel enorme do senador político Júlio Cesário de Mello, que era também um médico sanitarista. Em 1934, veja que 34 era ainda o governo provisório do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o chefe do governo provisório, ele não era presidente da República. Só em 34 é que ele passou a ser o presidente eleito depois da Constituição. Em 34, Araújo Góes, ao assumir o cargo de diretor das obras de saneamento da Baixada Fluminense e ao dar início ao saneamento da Baixada de Sepetiba, fez um amplo e profundo estudo procurando conhecer e compreender todo o trabalho realizado pelos padres jesuítas, quando realizaram no século XVIII as grandes obras de engenharia hidráulica, que teve como marco principal a construção da ponte comporta, a ponte dos jesuítas. Nunca me canso de falar sobre isso, porque foram obras monumentais, que na verdade começaram no século anterior, no século XVII, e elas foram coroadas no século XVIII, já com a construção da ponte. Aqui tem a capa do livro, mais ou menos isso aqui, só que vem colorida, Ponte dos Jesuítas em 1848. Essa é a capa do livro Baixada de Sepetiba. Vejam como ele valorizava, o Delbrando Góes,
como valorizava as obras dos jesuítas. Esse desenho é uma reprodução daquele trabalho do Conrado Jacó de Niemeyer, de 1848, que ele aparece colorido, ilustrando a capa do livro Baixada de Sepetiba, edição da Imprensa Nacional de 1942. A casa que aparece atrás da ponte dos jesuítas era a antiga olaria, construída pelos padres, onde se fabricavam tijolos, telhas e também louças variadas, usadas da residência dos sacerdotes, também vendidas. Então, conforme planta da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Essa capa foi tirada da planta da Imperial Fazenda de Santa Cruz. É um trabalho muito bonito e o mais antigo registrado da Ponte dos Jesuítas. Estas fotos, vejam como são fotos bonitas, elas todas aparecem ilustrando este livro, por isso que eu digo, é um livro bonito, é um livro grande, 20 por 30 centímetros, se eu não me engano, tem muitas páginas e muitas fotografias e muitos mapas. Para quem gosta desse tipo de trabalho, vale a pena adquirir. 3 turistas portuguesas visitando a Ponte dos Jesuítas. Foto que aparece no livro Baixada de Sepetiba, organizado por Ildebrando de Araújo Góes, edição da Imprensa Nacional de 1942. Observem que as 2 colunas laterais, elas aparecem completas. Aparece aqui aquele dístico latino, que eu gosto sempre de... em cima tem IHS. Essa parte de pedra aqui é um tipo de pedra diferente. É uma pedra que eu já ouvi falar que é butsolio, tem outros nomes também. Essas pedras são diferentes, esses granitos são diferentes. Isso é um estudo da professora Soraya, um belíssimo, completo estudo. A Soraya fez um estudo completo sobre a ponte. Quem puder, já passei também a falar sobre isso aqui. Aqui tem o dístico latino. Isso tudo aqui é granito, é pedra, né? Granito. Olha que beleza, esses ornatos caracterizando bem o estilo barroco. Flect geno, tanto subnomine flect viactor. Ic etia reflua flectitus amnisaqua. E aqui, IHS, Jesus Omnis Salvator. Jesus dos homens o Salvador, Jesus Salvador dos homens. 1752. Aqui esse 2, algumas pessoas confundem com... também já houve uma confusão aqui com esse número aqui, porque dá a impressão que é um 3, ele foi comido pelo tempo. Tem essa parte de cima aqui, que eu imaginava inicialmente que era um símbolo daqueles religiosos seguidores de Santiago de Compostela, mas a professora Soraya, como ela pesquisou de forma mais profunda, ela fez uma comparação desse desenho aqui em cima, dessa cabecinha aqui, capitelzinho, com o próprio símbolo dos jesuítas, que é um sol, né, mostrando a direção para todos os pontos cardeais da Terra, né? Outra foto belíssima também, já tirada na época da restauração. Vocês observem que aqui a peça foi retirada, naturalmente para fazer algum tipo de limpeza, e as colunas aqui, a coluna não é aquela coluna de granito. Aqui é uma coluna feita de massa, é uma coluna feita de cimento, de tijolos e cimento, não é a mesma coluna. Então, é uma foto que foi tirada que aparece também no livro. Historiadores, geógrafos, sanitaristas, poetas, escritores, latinistas, arquitetos, engenheiros, sempre demonstraram grande curiosidade e interesse em conhecer a Ponte dos Jesuítas e seu brasão, a cartela, que é exatamente isso aqui. Alguns dizem que é uma cartela, brasão, estilo barroco, que aparece ornando a parte central da ponte, entre 2 belas colunas em granito. Aqui não são colunas em granito. Essa foto também aparece no livro Baixada de Sepetiba. Aqui provavelmente é um latinista, um estudioso de latim, que está fazendo exatamente a leitura. Esta leitura, dependendo de autor para autor,
ela tem uma variação, mas de maneira geral, flectigênio, quer dizer, ajoelha-te diante deste nome, o nome de Jesus viajante, assim como as águas que passam aqui, embaixo desse rio, né, aqui por baixo, né, elas se ajoelham, elas se dobram, elas fazem a genuflexão, elas se voltam por quê? Por causa do sistema de comportas. O sistema de comportas fazia com que as águas, elas refluíssem, elas parassem, dependendo da época. Se fosse uma época de estiagem, eles abriam para que as águas do rio Guandu pudessem irrigar os campos, mantendo sempre verdejante e uma produção agrícola fantástica. Se fosse no período de estiagem, período de muitas chuvas, que começava a alagar sob aquilo muito, então eles abriam as comportas e as águas eram liberadas para Sepetiba. Mas tudo isso não era só a ponte, tudo isso fazia parte de um complexo com muitas valas, canais, rios e as taipas, que eram proteções, barreiras artificiais que foram construídas com barro, com madeira, bambus, eucalipto, segurando as margens para que houvesse, que não desbarrancasse e que não fosse prejudicar a lavoura. Então, como eu falei, era um complexo muito grande, que dá para ver pelos mapas que aparecem no livro. No período inicial do levantamento da região, que iria passar por todo o processo de saneamento, os engenheiros e demais funcionários desbravadores encontraram inúmeros vestígios como marco ao lado, deixados pelos padres jesuítas dos tempos em que estiveram administrando toda a gigantesca área daquela que foi a fazenda de Santa Cruz. Esta foto também aparece no mesmo livro, de 1942, e aqui tem um pesquisador que estava mostrando um marco. Esse marco aqui é um marco de pedra. Parece que ele está caindo, mas isso aqui o Saldanha da Gama explica no livro dele História da Imperial Fazenda de Santa Cruz, que a posição exatamente inclinada significava a direção que deveria seguir. Isso é uma explicação do Saldanha da Gama. E aqui tem algumas dessas pedras, elas têm uma lapidação, uma inscrição em forma circular com a cruz. Já escutei versões de que as pessoas simples tinham medo quando elas viam essa inscrição, elas tinham um temor muito grande. Reconhecimento e preocupação com o patrimônio construído. Quer dizer, as obras de saneamento monumentais que foram realizadas nesse período, os pesquisadores, os trabalhadores, os engenheiros tiveram orientação para que não deixasse de lado o patrimônio. Aqui nós temos a antiga capela do Morgadinho de Marapicu, a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, nas terras iguacianas de Nova Iguaçu, que por muito tempo estiveram sob a propriedade e domínio da família Azeredo Coutinho e seus herdeiros. Esta foto também aparece no mesmo livro. Então, isso foi uma preocupação de preservar e de manter preservada essa aqui, que é as igrejas e as construções antigas. E o antigo engenho de Itaguaí. O antigo engenho de Itaguaí, vocês têm aqui uma foto belíssima. Infelizmente esse engenho não existe mais, poderia ter sido preservado. Engenho de Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí. Esse nome aparece citado pelo Benedito Freitas. Antigamente as pessoas falavam só engenho do Facão, ou engenho do Itaguaí. Ele foi inaugurado em 4 de setembro de 1793 e causava admiração em todos os viajantes europeus que por ali passaram, nas primeiras décadas do século XIX. Nós temos, por exemplo, Thomas Ender, passou e fez um desenho, a Maria Grant também fez um desenho, e este engenho ele foi construído na mesma época do engenho de Piaí, onde tinha o engenho e a fazenda de Piaí. Numa próxima apresentação aqui no canal do YouTube do professor Sivaldo, eu estarei falando sobre esse engenho do Piaí. Hoje, durante o 35º passeio ciclístico, nós passamos pela estrada do Piaí, atravessamos a antiga estrada do Piaí, a estrada velha do Piaí, e passamos nas proximidades desse engenho. Infelizmente, hoje não tem mais nada, mas eu estarei falando brevemente sobre o engenho do Piaí, a fazenda do Piaí, e, por incrível que pareça, havia também um porto que recebia toda a produção
de açúcar do Piauí. Infelizmente, esses engenhos duraram pouco tempo, principalmente do Piauí, porque houve na época que havia a preocupação de quererem vender a fazenda de Santa Cruz, esses engenhos foram vendidos logo no início. A região antes do saneamento, planta que aparece no mesmo livro, organizado por Ildebrando de Araújo Góes. Vejam aqui, planta aerofotográfica da região antes dos serviços de saneamento. Observe Baía de Sepetiba, a Restinga da Marambaia, aqui nós temos Santa Cruz. Estas partes aqui que eu estou mostrando mais escuras, todas essas partes aqui, eram partes, na época, totalmente alagadas, que foram saneadas, foram drenadas para que as águas pudessem correr. Esse material aqui, essa foto aérea, foi feita antes da execução do trabalho. Posteriormente, depois que foi feita a dragagem, a reabertura dos canais, tudo isso melhorou. Mas isso é que provocava as enchentes, a criação de pântanos e, obviamente, proliferação de mosquitos e doenças com um número de mortes muito grande na nossa região. Olha como ficava obstruído o canal. Um assoreamento completo. Rio Guandu-Mirim, também uma foto que aparece, praticamente impossível de circular aqui. E vocês vejam, com esta água parada, sem circular, o que vai acontecer? Nós vamos ter problemas, como eu falei, de criação de vetores, principalmente mosquitos, que eram mosquitos que provocavam todas essas doenças que nós citamos. E isso aí nós vamos ter problemas de mortalidade. Aqui tem um trabalhador das obras de saneamento, né, tentando penetrar aqui para poder começar a realizar os trabalhos. Depois foram cortados essas árvores, né, e abertos os canais com a participação das dragas. Mais uma foto também, leito obstruído do Rio Campinho, na altura do Brejo do Cavalo de Pau, antes do saneamento. Foto também que aparece no livro da Baixada de Sepetiba, do Araújo Góes. Mais uma outra foto, aqui já é do Rio Itaguaí, na altura do Lago do Pântano, antes do saneamento. Então, veja o nome do próprio Lago do Pântano. Então, isso criava todo esse tipo de vegetação, impedia a circulação das águas e, obviamente, novamente repetindo, proliferação de mosquitos, doenças e aumento da mortandade. Rio Mazomba, antes do saneamento, foto que aparece no livro. Essas fotos que eu coloquei aqui, eu fiz questão de colocar as fotos que aparecem antes do saneamento, mas também tem fotos posteriores, para que as pessoas possam fazer uma justa posição, uma comparação entre o antes e o depois. Rio Itaguaí, Ponte da Guarda, antes do saneamento. Foto que aparece no livro Baixada de Sepetiba, também em 1942. Estas pontes, elas foram construídas também para a travessia do trem, o macaquinho, chamado trem, que saía de Santa Cruz e ia até Mangaratiba. Posteriormente ele foi reduzido até Itacuruzá. Recentemente nós tivemos uma reportagem, inclusive essa apresentada a nível nacional, mostrando que algumas pessoas estavam roubando, tentando chegaram a retirar peças dessa ponte para venda no ferro velho. Isso foi denunciado pela televisão, inclusive a professora Edith, do IMASC, ela fez essa denúncia. Inclusive também procurando chamar atenção para a necessidade de que as autoridades, de uma maneira geral, cuidem melhor do patrimônio. Então, essa é uma das pontes de ferro. Valão do Fernando, no Brejo do Lago do Pântano, antes do saneamento. Também, imagine aqui que situação trágica, não é? Sem condições do escoamento da água, com todos aqueles problemas já narrados por mim anteriormente. Com o encerramento das obras, foram prestadas homenagens aos trabalhadores das obras de saneamento. Tem um monumento localizado na Estrada do Curtume, ao lado o alto relevo na parte inferior, são fotos que eu fiz em 2019, e nós agora, nesse ano 2023, eu fiz uma proposta, a Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, a APJ,
fez uma proposta à prefeitura para que esse monumento seja tombado, porque, volto a dizer, repetir, na minha opinião, é um dos monumentos mais bonitos do Rio de Janeiro. De Santa Cruz, tirando a Ponte dos Jesuítas, obviamente, é o monumento que eu considero mais importante. Deste lado aqui existem duas lápides de pedra. Aqui vocês podem observar que tem lavrada, que infelizmente o mato tomou conta, mas é um homem com o ventre e a barriga bem pronunciada, decorrência das doenças palúdicas que aconteciam naquela época, mostrando inclusive a falta de ânimo para o trabalho. E do outro lado, que tem, infelizmente eu não coloquei aqui a imagem, aparece uma figura de um homem já recuperado, querendo demonstrar o que era antes e o que era depois. Tem uma placa em bronze. Esta placa eu considero importantíssima porque aqui é um reconhecimento que se faz ao governo do presidente Washington Luiz e também o reconhecimento do presidente Getúlio Vargas. Geralmente, quando existem essas construções, o que acontece? Quando ela é terminada, aparece o nome do presidente, do governo que está terminando, mas não faz referência aqui o que começou. E aqui não, aqui tem a lembrança do Washington Luiz, quando começaram as obras, e a referência ao Getúlio Vargas, quando foram concluídas as obras. É um monumento, volto a dizer, vale a pena ser visitado. As pessoas, quando vão para os jesuítas, se direcionam direto à Ponte dos Jesuítas, claro, é um monumento importantíssimo, mas esquecem de dar uma paradinha. Não deixem de dar uma parada, de visitarem, de conhecerem, de fotografarem, porque realmente é um monumento bonito. Fiz a proposta para o tombamento, tomara que a prefeitura reconheça e faça o tombamento e coloque nos livros de tombo como preservação. A placa aqui, Getúlio Vargas e o Washington Luiz, como eu falei para vocês. Dizendo aqui não dá para ler direito, mas vocês podem observar que tem o Washington Luiz, começou aí no governo do Washington Luiz e terminou a administração do Vargas. As obras de saneamento de Sepetiba foram concluídas no governo Vargas, mas foram iniciadas no governo do presidente Washington Luiz. Tem um CIEP ali em Guaratiba, Pedras de Guaratiba, que presta homenagem ao engenheiro Ildebrando de Araújo Góes, merecidamente. Então, o Góes, o Araújo Góes, também é homenageado com esse CIEP que pertence à 10ª CRE, Coordenadoria Regional de Educação. Então, aqui, com essa homenagem prestada pela Secretaria de Educação, a 10ª CRE, ao engenheiro Araújo Góes, nós encerramos esta apresentação. Desejo um bom domingo para todos. Se você gostou, não esqueça de fazer um comentário e de compartilhar com seus amigos, seus colegas. Aqui é o professor Simvaldo, no canal do YouTube. Estaremos proximamente falando sobre o Engenho do Piauí. Um grande abraço a todos e até uma próxima.